Já estamos de regresso, eu disse que ia ser curtíssima a pausa para a segunda parte. Vamos agora começar hoje pela segunda Liga, a segunda Liga que teve a 13ª jornada este fim de semana, com os resultados: Feirense 3, Penafiel 0, Benfica B 0, Leiria 5, Torriense 1, Académico de Viseu 0, Leixões 2, Felgueiras 2, Passos Ferreira 0, Portimonense 1, Oliveirense 1, Alverca 4, Mafra 2, Marítimo 3, Chaves 2, Porto B 1 e o Vizela 1, Tondela 1. Rodrigo Nunes, vamos começar pela análise aos resultados, como é óbvio, com esta vitória expressiva do Feirense ao líder na altura do campeonato. Boa noite a todos que nos estão a ouvir e aos meus colegas. Pronto, o Feirense fez aquilo que nos habituou. É realmente com aqueles que estão melhor classificados, agiganta-se, faz bons jogos, acaba por somar pontos, a maioria das vezes 3, e tem sido realmente esses pontos que têm feito com que o Feirense ande ali, sempre numa situação com alguma tranquilidade, apesar de não ser muita, porque este campeonato é extremamente equilibrado. O Feirense não tem ganho este jogo, mesmo com o jogo a mais estava numa situação difícil, porque não consegue ganhar aquelas equipas do campeonato dele. Apesar do Penafiel, já o dissemos cá, e eu em particular, que não me garantia grande sucesso, acho que o Penafiel não vai lá. Eu também pensava isso do Chaves, e o que é certo é que o Chaves agora é um dos candidatos a ficar nos três primeiros lugares, portanto. O Torriense também não acredito muito. Aliás, neste momento já está no terceiro lugar, porque está com menos pontos do Benfica. O Torriense também não acredito muito, o que é certo também está lá, portanto, ainda a semana passada a falar com o presidente do Tondela, lhe disse aquilo que já disse aqui muitas vezes, que se ele não subir este ano, não vai ter outra oportunidade tão cedo, porque isto é um campeonato equilibrado, mas o nível está por baixo. E claramente está. Claramente está por baixo, porque uma equipa que está abaixo do meio da tabela, que é o caso do Feirense, bate-se bem com os primeiros classificados, consegue vencê-los. O nível de quem está na frente não deve ser assim tão elevado como uma segunda liga exige. E há lá vários candidatos à subida de divisão que estão ali por baixo nas ruas da amargura, e o caso, por exemplo, do Portimonense e do Vizela, apesar do Portimonense ter ganho, mas também ganhou a outro clube que, de certeza, que no início da época era candidato à subida de divisão e está abaixo do Feirense e numa situação extremamente complicada para eles, para os adeptos e neste caso para o presidente. Xavier, ainda estamos nos resultados, olhando para os resultados desta segunda Liga, o que é que te salta à vista, principalmente, acredito eu, esta vitória expressiva do Feirense frente ao Penafiel? Ora, boa tarde a todos, aqui aos meus colegas, a ti em especial, a quem nos ouve e vê lá em casa. Hoje o painel está muito feliz. Acho que é o primeiro programa que temos em que os três ganharam, os meus colegas, portanto, hoje estamos 100% vitoriosos nos vossos clubes, portanto, foi um fim de semana positivo para todos. Para o Feirense foi muito bom, foi uma excelente vitória, mais um jogo sem sofrer golos, neste caso, portanto, desta vez o Feirense defensivamente também esteve bem. É uma vitória muito importante contra um clube que, apesar de concordar com o que o Presidente diz, de que não acredita muito, nós nunca acreditamos muito aqui no Penafiel para estas contas de subida, não deixava de estar a fazer um bom campeonato até aqui e de ser uma equipa a ter em conta. Portanto, e o Feirense tem aqui uma vitória, na minha opinião. Não há muitas equipas neste campeonato que tiveram o prazer de... Aliás, eu nem sei se o Penafiel não é a derrota mais pesada do Penafiel no campeonato, desde que ele se iniciou. Eu acho que tem só 2 derrotas, Penafiel. E se calhar é a mais pesada, porque a outra não deve ter sido por estes números. Portanto, foi uma excelente vitória. Destaco aqui pela negativa para o nosso amigo, para o Dr. Paulo, o Portimonense está a começar lentamente. Esta vitória para o Portimonense vai-lhe dar aqui Deixa-me só dar a nota, ou seja, a última derrota, tem mais 2 derrotas, uma é por 2-0 com a Académico de Viseu e perde com os Lusitanos Açores por 3-2, mas após prolongamento. Apenas queria dar aqui a nota que a última vez que sofreu 3 golos
foi, em 90 minutos, foi exatamente na primeira jornada, aquele jogo com o Oliveirense, sim, que está a perder 3-0 aos 15 minutos. Mas aquilo foi uma coisa... E esse que faz 4-3. Aquilo foi uma coisa fora de normal. O Lusitanos Açores para a taça. Sim, exatamente. Eu estava a falar de 2 derrotas no campeonato. Sim, exatamente. E esta foi a segunda derrota Foi do campeonato. Portanto, destaco de facto aqui a vitória do Portimonense em Passos de Ferreira. São 2 clubes históricos. E o Passos de Ferreira teve aqui um revés muito grande. E o Passos de Ferreira começa a ser perigosamente um candidato a ter que lutar pela manutenção, porque isto, tudo bem que o peso histórico do clube ajuda, mas o que é certo é que nós já estamos com umas jornadas consideráveis e o Passos Ferreira está aqui numa situação muito debilitada, e portanto parece-me que o Oliveirense, falando aqui do outro clube do distrito, não vai ter uma vida muito fácil. O Oliveirense dificilmente vai conseguir manter-se neste campeonato. Lá para cima, já falou e bem o Presidente, o Chaves está no seu lugar, porque o Benfica não conta para aquelas contas. Já vamos à classificação, permite-me só. A nível de resultados, surpreendeu-me o do Marítimo. Parece que o Marítimo aqui está a começar também a ter, na minha opinião, teve um bom resultado fora. Uma equipa que tem tido alguns resultados um bocado surpreendentes pela negativa. Neste caso, destaco a vitória do Marítimo no Mafra, apesar de ter tido ali uns contornos pelo menos o Mafra teve uma expulsão. Não sei se isso condicionou ou não no resultado, mas destaco também o Marítimo pela positiva nesta jornada. Vamos aos resultados. Boa noite a todos, aos meus colegas, a ti Filipe, a quem nos vê e quem nos ouve. Neste fim de tarde bastante frio lá fora, aqui está quentinho, mas sim, está muito frio lá fora e que as pessoas se agasalhem, porque as previsões do IPMA é que as baixas temperaturas vão continuar por aí e que se protejam. Pronto, em relação de facto aos resultados, esta vitória do Feirense em casa contra o Penafiel que está no topo da tabela, portanto neste momento em segundo, mas estava em primeiro, creio eu. É uma excelente vitória, por números, por aquilo que vi. Eu não vi o jogo todo. Já estava em segundo na altura. Estava em segundo, pronto. Mas já andou em primeiro lugar neste campeonato. Sim. Perdeu na última jornada, exatamente. E portanto, vi alguns pedaços do jogo e aquilo que vi é que o Feirense podia ter ganho por mais do que estes 3-0. Portanto, o Feirense jogou muito bem, muito personalizado, muito acutilante. Foi um bom jogo de Feirense. Surpreendeu inclusive os adeptos do Feirense, um jogo tão bem conseguido, mas parabéns à equipa. Este resultado é de facto um resultado animador, diria que vale mais que 3 pontos, porque coloca aqui o Feirense já quase a meio da tabela. É verdade que está aqui muito pertinho dos lugares de descida, mas também é verdade que tem 18 pontos, como tem o 10º classificado o Leiria, como tem o 9º classificado o Alberca, está a 3-4 pontos de estar no top 5 deste campeonato e, portanto, muito rapidamente pode ficar lá em cima, muito rapidamente pode bicar para baixo, mas é um resultado, como digo, que vale mais que os 3 pontos, porque é contra um forte candidato, ou pelo menos que tem sido até ao momento um adversário muito competente. Depois, dar nota aqui também dos Chaves, precisamente. O Chaves que começou bastante frágil nas suas exibições e nos seus resultados, mas a verdade é que nos últimos 5 jogos para o campeonato ganha os 5 jogos. É verdade que se não contarmos aqui com o Benfica, o Chaves estaria em terceiro lugar, e está em terceiro lugar porque tem os mesmos pontos que o Benfica, e o Chaves ao contrário. E eu acho que os nossos ouvintes têm que começar a ouvir aquilo ao contrário do que o Rodrigo diz, porque o Rodrigo dizia no início que o Chaves não era candidato, agora já diz que é, falava bem do Penafiel, agora já põe em causa o Penafiel, portanto, tem sido tudo ao contrário daquilo que o Rodrigo diz. Portanto, o Rodrigo é um bom agüeiro daquilo que não vai acontecer. Mas tem esse mérito de ver ao contrário. Portanto, ele tem o mérito de ver ao contrário e de fazer e o Xavier também estava aqui um bocadinho a dizer que se calhar o Oliveirense e este e aquilo, ainda é muito cedo. Só se disputaram 13 jogos. Mas já vamos falar da classificação. O Oliveirense neste momento tem 6 pontos. Sim, Filipe, mas podemos ir a vários exemplos. Em 36.
podemos ir buscar vários exemplos de outros campeonatos, de outras épocas, 39, em que as equipas começaram muito frágeis, mudou o treinador, em janeiro reforçam-se e mudam os resultados. Portanto, eu acho que neste momento ninguém está, na minha perspectiva, salvaguardando a opinião de cada um e respeitando a opinião de cada um. Acho que ainda é muito cedo para fazermos perspectivas daquilo que vai acontecer daqui a 10 jogos, muito menos aqui a 17 jogos, que é o fim do campeonato. Pronto, mas reforçar esta questão dos Chaves, uma boa vitória contra o Porto B. Obviamente que o Porto B não é uma equipa que tem dado grande prova de qualidade ao longo deste campeonato, mas é uma vitória importante. E depois este Vizela Tondela, que dá aqui empate, esperava mais deste Tondela neste jogo e portanto pôs aqui um bocadinho também a jeito. É verdade que é um jogo fora, mas eu estava à espera que o Tondela fosse ganhar ao Vizela. Alberto Teixeira? Bom, boa noite para toda a gente lá em casa, para vocês aqui que estão no estúdio. Eu vou falar muito rapidamente, portanto, dar os parabéns ao Feirense, porque de facto tive a oportunidade de ver o jogo e gostei, francamente, da forma como o Feirense jogou contra o Penafiel. Valorizar de facto a vitória do Feirense e esperar, portanto, de que o Feirense não corra os mesmos riscos do ano passado. E também queria realçar, de facto, uma equipa do nosso distrito, de que, na minha perspectiva, porque não se vê que eles possam arrancar, ainda não vi nenhum jogo, estou a falar à sorte, mas a classificação e os pontos de que tem, que é o Oliveirense, não sendo eu, portanto, também não tenho a bola de cristal, mas de qualquer das maneiras, por aquilo que vou observando e pela experiência que foi tendo através do tempo, o Oliveirense vai de facto ter muitos problemas para se manter nesta divisão. Vamos então à classificação, só dar nota, com o que foi dito aqui em momento algum, é que o Oliveirense teria descido, queria ter muitas dificuldades, até foi o Xavier que falou sobre isso, e acreditando que o Oliveirense ia ter muitas dificuldades para sair da posição em que está. Os últimos do ano passado, não sei se tinham tão poucos pontos. O Lanque de Vila Verdense e o Belenenses, que andaram ali muito tempo, e nós fomos aqui o ano passado também falando de que estavam quase condenados logo nas primeiras jornadas, confirmou-se que de facto desceram. Falámos um bocadinho por aquilo, ou seja, em 39 pontos o Oliveirense tem 6, e desses 6, porque teve a sorte de jogar contra o Feirense, porque o Feirense, quando vai ao Oliveira das Meias, nunca tem muita sorte, nunca traz lá grandes resultados. Portanto, se calhar se não tivesse calhado, que o Feirense só tinha 3 pontos. Eu só baseei nessa situação. Mas pegando nesse exemplo, o Tondela, que neste momento é o primeiro, já perdeu 12 pontos em 4 jogos, em 13 jogos. Sim, mas isso é normal na segunda liga. Não há um líder grande. A história da segunda liga nunca nos deu um líder como lembro talvez do último Passos Ferreira. Talvez, ou seja, a segunda liga nunca deu um líder que fosse como é na primeira liga, um Benfica. O Moreirense também, quando caiu, portanto, são os últimos dois. Porque de resto, os líderes deste tipo de campeonatos, por norma, perdem muitos pontos. Eu não estou a dizer que tu tens ou não tens razão, ou que o Rodrigo tem. Eu acho que ainda é muito cedo. Sim, claro, mas isso E rapidamente o Oliveirense está a 5 pontos. Se ganhar 3 jogos seguidos, está a 5 pontos do Mafra. São dois jogos. São 2 jogos. São 2 jogos. São 2 jogos. Sem dúvida. E portanto, isto pode. Eu, pronto, pela simpatia sempre pelo distrital. Eu também quero que o Oliveirense não deixe por uma simpatia distrital. Não é normal isso acontecer. Quer dizer, uma equipa que durante tanto tempo, portanto, não joga, não engata, e depois a gente vamos esperar, portanto, que... Aqui eu acho que há um ponto, e passando aqui a bola para o Rodrigo, para a classificação, acho que há um ponto que pode ser importante, e o Vítor talvez esteja a tocar um bocadinho nesse ponto, porque corrijo-me se eu estiver errado, mas mais importante do que nunca falávamos, por exemplo, do mercado de janeiro há 2 épocas para o Feirense, que podia dar o clique para ser uma luta para a subida. Aqui o Oliveirense pode, nos ajustes do mercado de janeiro, trabalhar bem para a manutenção. Já viste as equipas que lá estão. Mas aí já estamos a falar de outro contexto. Passos Ferreira, Portimonense também têm provavelmente esse arcabouço, e se calhar até superior ao Oliveirense em termos de investimento, para apetrechar os seus plantéis para não descer. Estamos a falar que o que assusta, entre aspas, o que deve assustar o Oliveirense é que, e mesmo o Porto B,
Permite-me muita dar pouca então qualidade a que possa o classificação Porto nesta estar a altura. dar, o Porto tem capacidade para dar a volta. Não me acredito que o Porto queira cair na Liga 3. Rodrigo Nunes, olhando para a classificação então, Tondela é líder com 27 pontos, segundo Penafiel com 25, terceiro Benfica B Chaves com 24, quinto Riense com 22, sexto Académico Viseu com 21, sétimo Leixões e Marítimo com 19 pontos, nono lugar para o Alverca, União de Leiria e Feirense com 18, 12º Vizela com 14, 13º Felgueiras, Portimonense com 13 pontos, 15º Porto B e Passos Ferreira com 12, 17º Mafra com 11 e o Lanterna Vermelha, o Oliveirense com 6 pontos. Muito bem. Tu queres que eu dê a minha opinião sobre a classificação à data 2? À data Queres 2. que eu dê a minha opinião sobre a classificação em setembro? Não, é em dezembro, a meio de dezembro. Quero também dizer aos telespectadores que nos estão a ouvir, como o Vítor fez questão, de que só os burros é que não mudam de opinião. E eu antes quero ser aguerento do que burro. Sei que o Vítor não é aguerento. Não sei o que será. Portanto, eu nunca falei... Mas estás a falar para quem? Estou a falar para o Vítor. Mantenha educação, por favor. Aquilo que eu estou Vítor, aquilo que eu estou a dizer, e digo-te assim, e se quiseres que eu repito. Antes quero ser aguerente que burro. Pronto. É isso, só os burros é que não mudam de opinião. Portanto, nunca mudei de opinião em relação ao Penafiel. O que eu disse do Penafiel no início, a meio e agora é exatamente a mesma coisa. Não mudei de opinião. O que eu disse dos Chaves na altura, disse nos Chaves na altura e dei a minha opinião. Porque tu chamaste-me, convidaste-me para eu dar a minha opinião. Para eu dizer a minha opinião, quer as pessoas gostem, quer não gostem. É a minha opinião e na altura era isso que estava a acontecer. E eu dei a minha opinião. Hoje fui o primeiro a chegar aqui e falar dos Chaves e dizer, pensava que o Chaves não ia lá chegar e o Chaves está lá e é um candidato. Portanto, o que eu disse em setembro foi em função do que acontecia em setembro. O que eu estou a dizer agora é em função daquilo que está a acontecer agora. Portanto, mudei de opinião, mas quem me fez mudar de opinião não foi o Vítor, foi o Chaves. Porque ganhou 5 jogos seguidos e nessa altura que eu falei tinha perdido 5 jogos seguidos. Ou em 5 tinha perdido 4. Portanto, a minha opinião é esta e será sempre a mesma em função daquilo que estiver a acontecer naquele momento. Que é para isso que... agora, eu também posso dar a minha opinião e dizer claramente as coisas. Se eu não disser nada, se eu embrulhar para um lado e para o outro, nunca tenho que me desmentir. Nunca é preciso ninguém me desmentir porque eu não disse nada. Agora, eu quando afirmo uma coisa e digo convictamente o que estou a dizer, é evidente que estou sujeito. E também o disse aqui muitas vezes, que eu quero é que daqui, e no caso do Feirense, eu quero é que daqui a 2 meses ou 3 digam que eu não tinha razão. Pronto. Portanto, é claríssimo as minhas opiniões e tenho a liberdade de dar a minha opinião e de mudar de opinião e mudo de opinião porque os clubes me fizeram mudar de opinião. Porque os resultados dos clubes e a carreira dos clubes fez-me mudar de opinião. Não foi porque me apeteceu, e hoje digo que sou tolinho, porque isto em termos de educação, eu fiquei calado, isto em termos de educação, isto tem, se formos aqui medir isto, vamos ver quem é mal educado, porque eu estava calado, dei a minha opinião, e as pessoas às vezes têm assim umas saídas que eu fico, depois diz que é brincar, o que é certo é que têm assim umas saídas que, opa, tudo bem, as pessoas podem dizer o que quiser, não podem é depois criticar os outros de também dar umas larachas, também foi uma laranja. Não é normal dizermos que só os burros é que não mudam. Opa, pronto, e eu mudei, portanto não sou burro, pelo menos sou aguerente. Voltando ao que me perguntaste, desculpa. A classificação. A classificação, eu já disse há bocado quando falei nos resultados, dei a entender a classificação. Portanto, o Tondela, desde sempre, era um seríssimo candidato e está lá, está no primeiro lugar. E é a equipa que eventualmente estará com melhores perspectivas, quer a jogar futebol, quer até pela classificação atual, está no primeiro lugar e acho que com mérito. O Penafiel continua a achar que o Penafiel não tem capacidade para lutar pela subida de divisão. Eu e as pessoas com quem eu falo e que conhecem melhor do que eu, do que nós, a segunda Liga, todos acham que o Penafiel tem sido uma exceção que confirma a regra, que mesmo sem ter uma grande equipa, sem estar a jogar o futebol que um primeiro ou segundo classificado da segunda Liga necessitam, tem lá estado e tem ganho e tem aproveitado essa possibilidade, mas não será a equipa com estofo
com estofo para isso. Depois, e estou sempre a falar um bocado de cor, tenho as coisas mais ou menos na cabeça, o Viseu, porque tem uma boa equipa, porque tem um grande treinador, e por estar agora encarreirado, que também andou aí num período em que andava ali com resultados menos conseguidos. Eu também cheguei a dizer aqui que é uma pena de uma pessoa que eu gosto muito, que se chama Rui Ferreira, de que parece-me, ou parecia-me nessa altura, hoje já não posso dizer isso, hoje já me parece outra, e disse nessa altura que ele parecia que não estava vocacionado para grandes projetos de subida da divisão. Foi assim no Torriense, e estava a ser nessa altura assim no Viseu. Agora está a encarreirar, está no bom caminho, está a ganhar jogos. Com ele está o Torriense, que não acredito no treinador. Acho que é um treinador um bocado ao fraco, mas o que é certo é que o Torriense também está lá. E está o outro que eu falei, que agora já não me lembro, que também seria o Chaves, exatamente. E o Chaves, que se eu for a ver a carreira do Chaves nas últimas 4 ou 5 semanas, o Chaves está a fazer um grande candidato e está a dizer-me que eu estava enganado em outubro, quando disse, ou em setembro, quando o Chaves tinha perdido 4 ou 5 jogos, tinha dito que o Chaves, e quando jogou contra o Feirense, não foi em nada superior ao Feirense, pelo contrário, e tinha tido uns resultados negativos até ali, e mesmo com o Feirense não foi um resultado positivo para uma equipa a jogar em casa que queria subir divisão. Mas neste momento é um candidato a ficar nos 3 primeiros lugares. Portanto, estas 5 equipas, tirando o Penafiel, continuo a dizer isto, se calhar em fevereiro vou mudar de opinião, mas agora acho que o Penafiel nesses 5 é o que vai ter menos possibilidades de lutar pelos 3 primeiros lugares. Xavier, a nossa classificação, só dar nota que os Chaves não são 5 vitórias consecutivas, são 6 vitórias consecutivas. Tinha aqui no meio uma derrota para a taça com o Casa Pia, mas que... e há de ter a vitória colorosa para a taça também, ainda se estás a tirar, se calhar ainda tem a vitória colorosa para a taça na contabilidade. Correto. Tens razão, é exatamente, são 5 vitórias, exatamente. 5, não é? É a vitória para a taça, eu li aqui, correção, são 5 vitórias. Exatamente, portanto, e porque, quer queiramos, quer não, e eu conheço um bocadinho bem a realidade dos Chaves e de quem o lidera, conheço a pessoa em causa, e portanto o Chaves tem aqui uma estrutura fortíssima neste campeonato que lhe pode ajudar a manter esta. Claro que não vai ganhar os jogos todos, não é? O Chaves vai perder pontos daqui até ao fim, mas pelo que o Chaves tem demonstrado nas últimas semanas, recuperou aquilo que nós andávamos, porque na altura, quando nós falámos no Chaves, estávamos a falar que estava à beira do Passos de Ferreira. O Chaves andava ali para baixo, portanto, e o Passos de Ferreira não confirmou aquilo que nós até perspectivávamos pelo histórico, pelo clube que é. O Passos Ferreira manteve essa... Permite-me só uma nota, também tudo lhe acontece, um gol aos 94. É verdade, mas isto 94. É normal, o futebol é isto, quando tudo corre mal... Quando tudo corre mal parece que tudo corre na pior. Quando tudo corre bem, corre tudo bem, portanto é um bocado por aí. O Tondela, corrijam-me se estou errado e peço desculpa, foi a estreia do treinador de Vizela, não foi? Foi o primeiro jogo do novo treinador de Vizela, que eu soube que o treinador de Vizela foi o Barreiras, saiu e entrou um outro treinador. Eu acho que é o primeiro jogo deste treinador. Que é o Simone Lamas agora. Exatamente, ou seja, é um novo treinador. Pá, não conheço o homem de lado nenhum, mas só pelo nome, ele tem um nome de peso, portanto, é um excelente nome. Já tinha jogado, Simone Lamas, ele tem um grande nome. Já tinha orientado contra o Alberca, contra o Alberca. Mas lá está, há um novo treinador, há novas ideias, o Vizela é uma equipa que vem da Primeira Liga, não é uma equipa qualquer, e este empate do Tondela não me parece que seja assim um resultado tão mau. Apesar do Tondela estar em primeiro, vai empatar a casa de um clube que tem algum peso nesta liga, não é uma equipa qualquer. Continuo a destacar, apesar de não ter ganho o jogo, eu acho que a grande surpresa deste campeonato, que eu não acreditava que andasse ali pelo meio da tabela, honestamente, é o Leixões. Leixões continua a fazer um campeonato tranquilo. Eu pensava que o Leixões ia ser uma das equipas que ia andar aqui no meio mais para o fim, nos Felgueiras, os Albercas, pronto, eram as equipas que eu pensava que eventualmente iriam andar aqui a lutar para não descer. Não falei há bocadinho no resultado, e isto foi muito importante para o Leiria.
Os números parecem-me claramente uma surpresa. Não estava nada à espera que o Leiria fosse ganhar pelos números que foi ao Seixal. Sinceramente não esperava, mas foi aqui o Leiria tem 2 vitórias consecutivas que lhe dá aqui um respirar melhor na tabela, porque o Leiria ganha o Feirense e ganha o Benfica, portanto são 6 pontos seguidos, e isto, quer queiramos quer não, o Leiria tem o dobro dos pontos, ou melhor, tem mais 6 pontos que o que tinha, ou seja, de 12 passou para 18, e não era expectável nestes 2 jogos que o Leiria pudesse fazer esses 6 pontos. Portanto, também destaco aqui o Leiria, que ganha aqui um balão de oxigénio. Portanto, lá para cima, o Torriense Viseu era o jogo de tripla da jornada, calhou para o Torriense. O Viseu continua a ter uma excelente equipa e vai dar muita luta lá para cima, e continuo a não acreditar, honestamente, não estou a ver o Penafiel com capacidade para lutar pela subida à Primeira Liga, mas o futebol é uma caixinha de surpresas, e às vezes, quando menos esperamos. Classificação. Olha, antes disso não podia deixar de reagir àquilo que o Rodrigo acabou de dizer, e eu não admito a ninguém este tipo de afirmações sobre a minha pessoa. Nós temos todos o direito de divergir. Aquilo que eu falei... Só disse que não era burro. Aquilo que eu falei... Eu não sou burro. Aquilo que eu... São os burros é que não mudam de opinião. Aquilo que eu falei foi apenas e só numa questão de futebol, de termos opiniões divergentes. Não insultei ninguém neste programa. Não insultou ninguém, eu só disse que não era burro. Só os burros é que não mudam. Acabaste há bocadinho de dizer que por educação não interrompias ninguém. Então, por favor... Tu agora estás a dizer que eu insultei alguém. Eu estou-te a dizer que não insultei ninguém. Se tu enfiaste a carapuça, isso já não é um problema. A bem deste programa, se tu achaste que era para mim... Eu termino a minha observação sobre este assunto por aqui. Não. E depois resolve de outra forma. Ok. Porque eu não admito insultos. Não admito. Eu não insultei ninguém. Insultaste. Não insultei. Tu é que insultaste. Tu é que insultaste. Eu não. Eu disse que eu... Vais ouvir o que disseste há bocadinho e depois falas comigo. Mais do que tempo. Pronto. Se tiveres tempo, vais rever o que é que eu disse a teu respeito. Eu falei sobre ti. Falei sobre mim. Eu falei sobre mim. Não vale a pena. Os nossos ouvintes não têm que... Não adianta nada, não vires, seguindo não mudes a questão. Eu ia seguindo a questão. Depois podemos falar. Filipe, tem paciência, mas isto não é primeira, não é segunda, não é terceira. O senhor Vítor, não sei, e eu se não estivesse num programa de rádio dizia o que é que devia ter acontecido. E ele me devia ter visto a fazer qualquer coisa, se nós não estivesse na rádio, as pessoas percebem. Portanto, viu-me. E então tem sempre este problema. Isto não foi esta vez. Foi a semana passada, foi na outra semana, constantemente ele tem que vir. Uma vez só porque eu disse que o Sr. João de Vez estava a seguir o seu caminho, eu quase que me batia. Só porque eu disse isto. Portanto, o Sr. Vítor não é de agora, não foi esta vez. E quando ele veio com esta, o aguarento, o Rodrigo é bom, é o aguarento, e portanto está a descredibilizar perante a opinião pública, perante quem nos está a ouvir, as minhas opiniões. E o Sr. Vítor tem que comer muita papa Cerelac para perceber de futebol como metade daquilo que eu percebo. E tem que comer muita papa Cerelac para comentar futebol, para falar de futebol, para conhecer futebol. O Sr. Vítor, e o que ele ainda tem que comer de papa Cerelac para chegar aos pés do presídio do Rodrigo Nunes. Portanto, e o Sr. Vítor não é primeira, não é segunda, não é terceira, porque eu tenho as minhas opiniões. Se eu não disser nada e se não der opinião, nunca tenho que a contradizer. Eu sou o primeiro a dar a minha opinião e a desdizer a minha opinião com total transparência, 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois. Portanto, é assim. Portanto, o Sr. Vítor está ofendido porque eu o insultei, eu nem me dirigi a ele, nem falei no nome dele, nem disse que não estava a dizer que eu não era. Portanto, eu disse que só os burros é que não mudam de opinião e que eu mudei de opinião. Antes quero ser algoirento do que burro. Foi o que eu disse. Não disse absolutamente mais nada. Foi isso que eu disse. Certo, mas o que eu ia pedir a ambos, pronto, aqui é óbvio que estamos... Sim, não, eu também, é óbvio que no calor, não é no calor, mas nós estamos aqui para dar a nossa opinião, podemos já às vezes dizer uma coisa ou outra, pode ser mais ou menos bem interpretada por cada um de nós, e eu pedia aqui que avançássemos com a análise, porque ainda temos a Liga 3 para analisar. Eu das vezes ri.
Eu das outras vezes ri. Certo, mas Rodrigo, agora... Esta vez achei que já era demais e não me ri, pá. Não me ri. Pronto, mas... E só que os burros é que não mudam de opinião. O que é que estou a insultar quem? Certo, mas aqui... Só os burros é que não mudam de opinião. Mas eu... E eu, pá, quero Rodrigo, mas eu posso... do que burro, pá. Mas, por isso mudo de opinião. Certamente teremos a oportunidade no final do programa de conversar no final do programa eu tenho mais a fazer. Eu tenho que ir trabalhar. E de falar certamente sobre aquilo que é ou não a visão de cada um relativamente a esta situação. Agora temos que fechar o programa, vamos fazer a nossa assembleia. Vou dar, como é óbvio, a palavra ao Vítor, que eu estava com a palavra, para usar a palavra e para também poder dar a sua análise à classificação, até porque temos que abreviar agora um bocadinho, porque estamos mesmo em contra. Sim, sobre a tabela classificativa, acho que no fundo há aqui várias equipas. Há aqui basicamente 3 blocos, parece-me a mim, que ainda não estão definidos, mas há aqui 3 blocos. Aqueles que estão nesta fase a lutar pela subida, pelo topo da classificação. Há aqui várias equipas que estão no meio da tabela com muitos poucos pontos de diferença entre si, e depois há aqui 4, 5 equipas que estão ali em baixo, naturalmente com o Oliveirense na situação mais frágil, porque tem só 6 pontos, e depois temos aqui várias equipas com 12, 13, 14, 15 pontos, 14, e portanto há aqui 3 blocos de classificação. Acho que em muitos casos aquilo que é a tabela classificativa é também a expressão daquilo que é passado em campo. Eu não vejo todos os jogos naturalmente, mas faço um esforço por ver, sobretudo às vezes, os resumos dos vários encontros, e temos essa facilidade também com a Sport TV, que todos os jogos são transmitidos, portanto depois há aqui um conjunto de resumos, mas parece-me que futebolisticamente ainda há aqui muito para explorar, há aqui muito que pode inverter, e acho que o campeonato está muito, muito competitivo. Nesta fase ninguém dá ou pode dar garantia de nada no próximo jogo, daqui a um jogo ou 2, porque isto facilmente muda. Mérito Cheira. Bom, relacionado com a classificação, portanto, não acho de que a única certeza quase que eu tenho, e é evidente de que ninguém pode dizer nem dar certezas de nada, mas a única certeza que eu tenho é que nós aqui às vezes, portanto, analisamos pelas classificações, e a minha quase certeza é que o Oliveirense vai ter muitas dificuldades em relação, portanto, a quem vai subir ou não vai. Ainda é cedo para nós começarmos, portanto, enfim, aqui a lidar com uma bola de cristal. É evidente, portanto, que eu percebo o Rodrigo, percebo também o Vítor, não querendo ser, portanto, enfim, um indivíduo a passar lustre, portanto, a dar razão aos dois, não, senhor, recomendo de que, de facto, enfim, acalmemos e que façamos... Estou calmo. Ok, mas que acalmemos, voltemos outra vez, portanto, enfim, à normalidade do programa, e porque nesta classificação nós estamos ainda na 13ª jornada, faltam mais 21. Portanto, estamos a falar de um campeonato muito longo e de que as nossas opiniões, de facto, e esta é a razão pela qual, portanto, eu estou a falar, pela razão do Rodrigo, é que durante, se calhar, daqui a 15 dias ou 3 semanas voltamos a falar sobre futebol, sobre o campeonato, e se calhar mudamos de opinião, porque os resultados assim nos obrigam. Porque, de facto, nós temos, portanto, mais 21 jogos para andarmos aqui com os resultados para cima ou para baixo. E desejar mais uma vez, portanto, que o clube do nosso concelho, e como em todas as vezes, portanto, que eu falo no Feirense, não é que eu seja adepto de Feirense, não sou. No concelho tenho o meu clube, portanto, que é o Lusitânia de Lourosa, mas desejo a todas as equipas que participam nos campeonatos a nível nacional tenham a melhor classificação possível e que o Feirense consiga, de facto, enfim, chegar-se à frente. Só dizer então que na próxima jornada teremos o Leiria Passos Ferreira, Alvercas Chaves, Penafiel Leixões, Mafra Benfica B, Marítimo Torriense, de Felgueiras Vizela, Tondela Portimonense, no domingo às 15h30 Porto B Feirense e Académico Viseu Oliveirense, será na segunda-feira a fechar o campeonato. Eu vou dar só aqui, Rodrigo, uma palavra para este Porto B Feirense, estamos mesmo em contra-relógio. Era importante que nós, com esta vitória, nos permitisse chegar ao Porto e vencer. Isso é que era, e aí sim
estes 3 pontos valeriam mais, porque normalmente nós costumamos dizer que uma vitória vale mais 3 pontos quando é um adversário direto. No caso do Penafiel, até ao momento não tem sido um adversário direto. O Penafiel está nos primeiros lugares, o Feirense está bem mais abaixo. Agora vamos jogar com adversário direto. O Porto deve estar atrás de nós 4 pontos. Nesta altura o Porto tem 12 pontos, só que tem menos um jogo. Tem menos um jogo. Pronto, tem 6. 6 menos um jogo. Portanto, se o Feirense ganhar o Porto, passa para 9, mesmo o Feirense tendo mais um ponto. E isso assim, e se perder, ficamos a 3, com mais um jogo. Portanto, aqui sim, uma vitória no Porto, além de ajudar ou somar aos 3 pontos de agora, temos a possibilidade de estar a tirar 3 pontos a um adversário que está abaixo de nós e que era importante que não se aproximasse. Vamos então agora passar para a Liga 3, Série A, em que vou juntar a classificação e os resultados, porque já estamos mesmo naquelas últimas jornadas deste campeonato. Jornada 13, Varzim 1, Braga B 0, FAF 1, Lusitano de Rosa 2, Trofense 3, São Joanense 2, São João de Verde 3, Vila Verdense 1 e o Anadia 1, Amarante 0. Classificação dita que FAF é líder com 26 pontos, segundo Amarante com 25, terceiro Varzim e Varzim com 23, quarto Braga B com 22, quinto Trofense com 20, sexto Lusitano de Rosa com 18, sétimo Anadia com 16, oitavo São João de B com 12, nono São Joanense com 10 e o Vila Verdense da Lanterna Vermelha com 7. Vítor, começamos por ti, analisar a classificação, aos resultados, como é que vês o momento da Liga 3, que estamos a 5 jornadas de fechar esta primeira fase e para muitas equipas definir já aquilo que será o futuro deste campeonato. Olha, começando pelo São João de Ver, foi um jogo que começou morninho, portanto a primeira parte não foi um grande espetáculo. Muito jogo disputado a meio campo, diria que até em termos de oportunidades o Vila Verdense foi um bocadinho melhor do que nós na primeira parte, mas a verdade é que depois ao intervalo a equipa retomou para a segunda parte com outra crença, outra metodologia de, se calhar houve ali alguns ajustes táticos na equipa, porque em alguns momentos da primeira parte também não estávamos a conseguir encaixar, e portanto a equipa reentra com as melhores oportunidades de golo, fizemos 3 golos, ali ao cair do pano sofremos aquele 3-1, que também, vamos ser honestos, fica bem ao Vila Verdense ter marcado aquele golo, pelo que lutou também durante o jogo todo. Para nós foi uma vitória muito importante. Foram mais 3 pontos para aquilo que é a nossa luta da manutenção, porque também queremos chegar ao fim do campeonato, desta fase, com o maior número de pontos possível para, eventualmente, na próxima fase, começarmos um bocadinho mais adiantados. Honestamente e friamente, acho que o São João de Ver tem que se concentrar naquilo que é a fase de manutenção. Não é impossível matematicamente ir à fase de subida, mas sejamos realistas e, portanto, aquilo que nós temos que concentrar efetivamente é na fase de manutenção, que é a próxima fase. Portanto, acho que foi um jogo no seu global muito bem conseguido, porque efetivamente na segunda parte fomos muito fortes e marcámos 3 golos e, portanto, resultado justíssimo. Em relação ao resto, portanto, uma grande vitória do Lourosa, mas deixarei essa questão do Lourosa para o Américo poder explanar mais um bocadinho, mas foi uma vitória muito importante, muito mobilizadora e motivadora também para as suas gentes e, portanto, ambos estamos felizes porque no final de semana ambos ganhamos. Mário Teixeira, uma vitória que recoloca o Leixões, peço desculpa, o Lourosa aos 4 primeiros lugares. Não, continuo cético, como é evidente. Mas de qualquer das maneiras, portanto, enfim, aleluia, o Lusitano de Lourosa, de facto. A cara é outra, não é? Sem dúvida. Fico feliz. Já o tom de bola.
a jogar o futebol que eu gosto. Jogou à Lourosa, portanto, jogaram todos juntos, jogaram, portanto, com alegria, e quando assim a gente fica contente. É evidente de que com a exibição que o Lusitânia de Lourosa fez, eu espero bem, com toda a franqueza, de que eles repitam essa dose no domingo, que vão a Braga e que ganhem, e aí sim, aí a chamazinha torna a acender-se. Porque de facto nós estamos muito próximos do fim. É pena que o Lusitânia de Lourosa tenha, portanto, acordado tão tarde, mas isto são as coisas do futebol. Portanto, aquilo que eu tenho vindo a dizer é de que as equipas de facto têm que se construir todos os meses, não é no fim do ano, tem que se construir constantemente. Portanto, e o Lusitânia Lourosa descurou, na minha opinião, e esta é a crítica que eu tenho vindo a fazer. Começou, portanto, com quase 11 jogadores novos, pelo menos a defesa é completamente nova, e nós tivemos muitas dificuldades em encontrar-nos. E eu saúdo, de facto, portanto, a belíssima exibição de que o Lusitânia Lourosa nos proporcionou, portanto, no jogo em Faf, e eu espero, portanto, com toda a franqueza, de que eles em Braga reacendam a nossa belinha, a nossa chama, para podermos acreditar, o que não está fácil, com franqueza. Já vamos à antevisão da próxima jornada. Só queria dar aqui uma nota a nível estatístico, isto conta o que conta, mas o Braga é a única equipa que tem apenas uma derrota e tem apenas 6 golos sofridos, portanto será um osso duro de roer para o Lusitânia Lourosa, mas a verdade é que se o Lourosa ganhar, fica pelo menos a um ponto do Braga B. Mas entretanto o Lusitânia Lourosa alterou, portanto, uma coisa que eu gosto é que o ataque móvel do Lusitânia Lourosa também pode fazer estragos, mas isso é um assunto que eu não queria aprofundar muito, porque são assuntos técnicos e que não quero passar as pessoas com Xavier, a tua análise ao campeonato. Ora bem, isto é uma grande vitória de Lourosa. Lourosa vai ganhar a casa do primeiro, naquela que é, a minha opinião, a melhor equipa do campeonato, o FAF. É uma vitória extremamente mobilizadora, é muito motivante para o Lourosa esta vitória. Qualquer resultado do Lourosa este fim de semana que não fosse esta vitória seria completamente o final de... Acho que nem uma belinha lá no fundo, o Sr. Teixeira se acendesse, ela poderia dar alguma luz que se visse daqui. Mas obviamente isto é um resultado que vem moralizar muito o Lourosa para o jogo que aí vem, que aí sim será um jogo também de grau de dificuldade bastante elevado. Honestamente, e falando agora aqui um bocadinho do restante dos resultados, eu não sei até que ponto é que foi bom a vitória do Anadia. Porquê? Porque o que interessa ao Lourosa, e nós fomos falando aqui durante estas semanas, é o quarto. As 3 primeiros, quantos mais pontos fizer, melhor. Convém é que o quarto não faça tantos pontos. E o que é que aconteceu? O Varzim ganhou. Portanto, em termos pontuais, o Lourosa está à mesma distância que estava semana passada. Recuperou um ponto. Recuperou um ponto, exatamente. Ok, tens razão. Recuperou um ponto, mas... Aqui a questão é que o Varzim joga com o Braga B, acaba por ganhar pontos, mas atrás... O Trofense, no gong, no final, já o sininho estava a tocar, vai ganhar a São Joanense, portanto, continua à frente do Lourosa, é mais um degrau que o Lourosa. O Lourosa, para chegar ao quarto... E a São Joanense até tem um lance para fazer o 3-2. Exatamente, portanto, por acaso vi o que estás a falar, e é a realidade. Ou seja, aqui... E agora vou falar eu de uma forma daquilo que é os sinais que fui sempre tendo da época, e cá estarei para me redimir se for o contrário. Eu acho que dos 4 primeiros, aquele que vai claudicar é o Amarante. O Amarante, tenho a convicção, não é o desejo, de que pode morrer na praia. Cuidado, que o Amarante pode morrer na praia. E... porque eu olho para o Varzim está bem e tem uma boa equipa. O Braga é o Braga. É um clube que pode ter ali... Já o ano passado era o Braga. Mas é o Braga, ó, Sr. Teixeira, é sempre um clube grande, é sempre um clube que pode... é um Braga, não é um... Com todo respeito, por exemplo, não é um Trofense, é um Braga. Eu olho sempre com um bocado de receio para as equipas B, porque desvirtuam um bocadinho e podem desvirtuar um bocadinho isto. E o Braga, se estiver aflito, pega num Roger e safa-se. Se calhar agora não vai o Roger para lá, porque o Roger tem jogado muito na equipa. O ano passado, e agora já desculpa lá que é para relembrar, o ano passado, na última jornada,
em que o Lusitânia de Lourosa, portanto, enfim, se qualifica para o play-off, o Braga empatou em casa. E você sabe como? E eu sei como de que um jogador do Braga, Na com pequena área. a bola em cima do... Portanto, o Braga já era futebol- Braga o ano passado. Mas o futebol tem, mas repare, foi Mas, o que aconteceu ó, ali Sr. Américo, mas lembra- No último jogo, portanto, em que decidia tudo, É verdade. o que Não- é que não acontece? quero Nós tirar- ganhou a Alberca e eles não ganharam o É jogo verdade. deles. Eu não Pronto. quero tirar o mérito à época de Lourosa o ano passado, mas às vezes os tais pormenores. É um simples pormenor que faz toda a diferença. Aquele jogador do Braga, em condições normais, faz um gol daqueles. Então, e a bola não entrou, futebol. mas Sim, é mas, futebol. ó, Xavier, É mas- um pormenor que aconteceu ali. Pá, mas eu continuo a achar que o Braga tem capacidade, tem estrutura, tem clube, tem jogadores, tem tudo para ficar nos 4 primeiros. O FAF, penso que será, apesar desta derrota, vai ficar nos 4 primeiros. O clube que eu entendo dos 4 que o Lourosa pode ocupar o lugar dos atuais 4 classificados, e eu não me estou a esquecer do Trofense e do Anadia, que ainda contam para estas contas, e bem, não podemos nos esquecer deles, é o Amarante. Das 4 equipas é aquela que eu sinto a quem o Lourosa pode eventualmente chegar a um 4º lugar. Mas eu posso estar errado. Sério, Atenção, aqui mas ninguém. é aquilo Aqui, que eu acho que mas repara aqui no os calendário. sinais que este campeonato tem dado. Mas repara no calendário do Lourosa. A próxima jornada é um Não me levas a Barzinho. mal só concluir Não, desta claro, forma claro, e claro. o Sr. Teixeira não vai ficar chateado que eu digo isto. Eu estou a ver um Amarante e eu estou a ver um Amarante como vimos o Lourosa o ano passado. Lourosa o ano passado na primeira volta ganhava a toda a gente. Na segunda volta foi um acto de rei que para ir ao play-off viu-se desejoso. Desta vez eu estou a ver o Amarante dessa forma. Fez uma primeira volta incrível e nesta segunda volta está a claudicar e vamos a ver que ainda faltam 5 jogos. E O acho Amarante- que Ainda há 15 dias O veio Amarante- a São João de Beira. Como é que ficou o São João de Beira Amarante? Ganhou o Amarante. pois. Mas ganhou assim. Não está Quase a como um claudicar. acidente. Ó Américo, ganhou quase como sempre. Nós mandámos 2 bolas à trave. Mas pelo que eu soube desse jogo, não foi assim o mas jogo. São Mas João Não- ganhou. perdeu. Mas ganhou o Mas, Amarante. ganhou. com todo respeito, o Vítor não me leva a mal. O Amarante foi ganhar a casa na altura do 9º classificado, por muito Certo, valor claro. que São João de Bé tenha. Claro, claro que sim. Quer dizer, se o Amarante não vai ganhar a São João de Bé, vai ganhar a quem? Com todo o respeito Certo, pelo São claro João que de Bé. Temos também a analisar o jogo. Ou seja, as outras. Mas não sabia. Se o Amarante tivesse ganho em Vila Verdense, eu dizia assim. Resultado normalíssimo. Em São João de Bé não é tão normal, mas não deixa de ser o 9º ou o 8º classificado. Portanto, quer dizer, São Joanense, São João de Bé e Vila Verdense neste campeonato, infelizmente, a classificação determina que são as 3 equipas menos fortes. Agora, se você me dissesse assim, o Amarante foi ganhar a Lourosa, eu aí dizia assim, epá, o Amarante de facto tem aqui... Agora, eu estou a ver o Amarante a perder alguns pontos, se calhar andou ali um bocado distraído com a taça, e o Amarante pode claudicar até ao final da época. É o dos 4 clubes, honestamente. Posso estar errado. Dos 4 clubes, aquele que eu vejo onde o Lourosa pode entrar a substituir algum desses 4 é o Amarante. É a minha opinião pessoal. Eu não sei. Não vejo o Varzinho. O Braga Amarante, sair dali. o Amarante no fim de semana recebe o Barzinho. O Amarante recebe o Barzinho. É um jogo bom para ir. É um jogo bom. Para o Amarante me calar. E o Lourosa a seguir, portanto, agora os Lourosa este fim de semana que vem Vai a Braga. vai a Braga, depois recebe o Amarante e depois vai ao Vilaverdense. Eu disse ao Mérito antes do programa começar, eu acredito no sentido, parece-me, porque eu quero que o Lourosa perca sempre contra o São João de Beira. Estou aqui 9 pontos que estás a ver que o Lourosa pode fazer. Contra o São João de Beira, que o Lourosa perca sempre. E o Américo não me leva a mal por isso. Agora, fora de São João de Beira, que ganha os jogos todos. E, portanto, eu estou a ver o Lourosa, porque acho que esta vitória é muito importante. Vai ganhar ao seu ex-treinador, vai ganhar ao primeiro e ao seu Foi ex-treinador. uma grande vitória. E, Muito e estes importante. 3 jogos, claro que o próximo jogo é difícil, como é óbvio que sim, mas eu estou a ver o Lourosa a poder ganhar os próximos 9 pontos. E se ganhar os 9 pontos nos próximos 3 jogos, Está nos 4 primeiros. está lá em cima. Claro. Rodrigo. Pronto, nós já tínhamos falado aqui, e eu em particular, e a maioria dos meus colegas, de que o Lourosa, se não ganhasse ao Barzinho, as contas estavam fechadas. Agora, depois deste resultado extremamente positivo e moralizante para o Lourosa, porque não foi só o facto de ter ganho, foi até
o facto de ter marcado para 1-0 e o Faf ter marcado logo 2 minutos depois fazer 1-1, portanto isto mata uma equipa quando ela não tem realmente qualidade para poder vencer. O Lourosa acaba por ganhar ao primeiro classificado, e eu, sem mudar a minha opinião em relação ao que pensava há 15 dias atrás, de que o Lourosa, se não ganhasse ao Varzim, esqueça. Portanto, mantenho essa opinião, mas é evidente que agora há, pelo menos aqui, mais algum tempo de sobrevivência do Lourosa para ver o que é que vai acontecer a seguir. É evidente, como estavam aqui a dizer, que se o Lourosa ganhar os próximos 3 jogos, então se o Lourosa ganhar os próximos 3 jogos, aparece em quarto a 2 jornadas do fim. Portanto, mas fica lá metido. É a verdade lá para Alice. Portanto, o importante agora é realmente o Lourosa aproveitar esta vitória, porque continua difícil, muito difícil, continua a achar que não vai ser este ano, não vai ser para o Lourosa. Não foi por ter ganho este jogo, porque tem que ganhar mais, e tem que ganhar mais difíceis, e o próximo é muito importante. Somar à vitória de em Faf, a vitória em Braga, o Lourosa passa a ser um dos 5 que tem possibilidade de ficar nos 4 primeiros. Não acredito que os trofenses e os janadias, que andam ali a estorbar também o Lourosa, possam ser candidatos a esse lugar. Não acredito também a 100% que o Lourosa, ou seja, se o Lourosa ganhar em Braga, então se o Lourosa está a ganhar, estou na frente, começa a entrar nessa onda e nessa possibilidade de chegar ao 4º lugar. Éramos para falar também do São João de Ver, não era só o Lourosa. Sim. O São João de Ver foi um bom resultado, parabéns ao São João de Ver. Eu tinha a opinião que tinha do São João de Ver sem ver o São João de Ver ao pormenor, vi realmente num jogo, fiquei surpreendido pela positiva com a qualidade do futebol do São João de Ver, portanto pensava que o São João de Ver, a partir desse jogo, iria melhorar nos resultados e na classificação. Infelizmente para o São João de Ver isso não aconteceu, o São João de Ver tem ganho, tem perdido, portanto está, e vou repetir, está a fazer o seu caminho, que o importante para o São João de Ver, acho que do São João de Ver foi das equipas que nós aqui falámos, aquela que eu menos mudei de opinião, portanto que mantive a mesma opinião. O São João de Ver é tentar fazer o maior número possível de pontos para ter uma segunda fase, na fase de baixo, uma segunda fase o mais tranquila possível para atingir, na minha opinião, o principal e grande objetivo do clube, que era a manutenção. O Lourosa, esperar para ver e esperar se esta vitória possa trazer mais alguma coisa de bom ao Lourosa. Se o Lourosa acabar esta fase, como começou a fase dos primeiros o ano passado, vai fazer 6 vitórias ou 5 vitórias e vai fazer 15 pontos. Foi assim. O Lourosa, o ano passado, os primeiros 5 jogos, fez 15 pontos, acho eu. Portanto, se fizer agora 15 pontos, se calhar ainda conseguia ser o primeiro. Lembrar que na próxima jornada teremos então no sábado São Joanense, São João de Ver, aqui um derby de Aveiro, aqui de São Joanense, Vila Verdense, Nadia e Trofense Faf. No domingo, Amarante, Varzim e o Braga Belo Sandarosa. Uma palavra para este derby de São Joanenses, Vítor? Olha, eu tenho confiança que vamos lá fazer um bom jogo e acredito muito que podemos ganhar este jogo à São Joanense. Como dizia o Xavier, a verdade é que a tabela classificativa diz que nós estamos ali a um nível muito equiparado com a São Joanense, portanto pode virar para qualquer um dos lados. Eles jogam em casa deles, mas eu quero acreditar que vamos lá fazer um bom jogo e que vamos ganhar o jogo. Já o Lourosa tem uma deslocação a Braga, já falamos muito, o que é falta dizer, Américo Teixeira? Não falta dizer absolutamente nada, é ganhar, é acreditar que de facto, portanto, esta alteração com o ataque móvel que o Lusitano Lourosa se apresentou, portanto, em Faf, volta a funcionar e que tínhamos a sorte do jogo, porque é preciso, no meio de tudo isto, é preciso, além de jogar-se bem, de estar motivado, também ter sorte, porque o futebol também faz parte. Vamos às notas finais, Xavier, começamos por ti. Olha, 2 notas finais. A primeira tive a oportunidade de o fazer por mensagem, agora faço-o aqui publicamente, na pessoa do Presidente. O Feirense ontem, este fim de semana, teve um feito extraordinário no futebol feminino. Se uma equipa de um terceiro escalão no futebol masculino pode eliminar uma equipa da Primeira Liga,
as pessoas não conseguem perceber muito bem, mas a realidade de condições de trabalho que uma equipa de uma terceira divisão do futebol feminino tem, comparativamente a uma equipa do principal escalão, e quando eu digo condições de trabalho, o Feirense até se calhar deve ter tão boas ou melhores condições de trabalho que o Famalicão, mas eu acho que me percebem. Uma estrutura do futebol feminino de um terceiro escalão não é a mesma de uma equipa do principal escalão, e o que o Feirense fez ontem, e tive a oportunidade pessoalmente também de parabenizar uma menina que pertence ao futebol feminino, que trabalha na minha empresa, que infelizmente está lesionada, mas pertence ao plantel, e tive a oportunidade de o fazer hoje pessoalmente, porque acho que o que o Feirense fez em termos de nome para o nosso concelho, o que fez contra o Famalicão merece ser realçado. Foi um feito extraordinário o Feirense estar nos oitavos final da Taça Portugal de Futebol Feminino, uma equipa do terceiro escalão. Portanto, queria dar a minha primeira nota final para isso. A segunda nota final, porque nunca é tarde para recordarmos as pessoas que nos são especiais. Eu a semana passada, infelizmente por motivos de saúde, aliás ainda estou assim um bocadinho meio pingadito a falar, não pude estar presente aqui no programa, mas como sócio da União de Lamas, a União de Lamas perdeu uma figura incontornável do seu clube. O seu Zé Labrega era uma pessoa extraordinária, não era só um adepto que tinha alguma peculiaridade na sua personalidade de estar no campo, mas eu quando fui ver o Lessa União de Lamas no sábado, e já sabia da notícia, quando entrei no estádio lembrei-me dele e a voz dele parecia que faltava ali. É uma pessoa que vai fazer muita falta à União de Lamas, são pessoas como o Zé Labrega que fizeram do Lamas o clube que é, e eu como sócio daquele clube e porque era amigo dele, foi com muita pena que vi a partida dele. Ninguém é eterno, infelizmente a idade dele também já não era uma idade muito, muito jovem, mas o Zé Labrega vai ser sempre uma figura e espero que seja sempre lembrado por todos os adeptos e sócios de União de Lamas, porque era uma pessoa fabulosa. Vitor? Olha, eu voltava ao jogo de São João de Ver, para um momento marcante do jogo, que foi o minuto 68, em que o Paulinho se lesiona com gravidade, um jogador que tem um carisma muito próprio e que parte do perónio, acreditamos, infelizmente, que vai estar bastante tempo lesionado, bastante tempo fora da equipa. Ele que entrando de vez em quando nas segundas partes, nos últimos jogos estava a fazer jogos a titular, uma presença cada vez mais desequilibradora naquela ala, mas aqui é o homem que se magoa, o homem que agora vai recuperar, faz parte do futebol, sabemos disso, mas daqui para ele um forte abraço de solidariedade a toda a equipa que também se juntou no momento da saída do Paulinho da ambulância do relevado. E portanto aos jogadores de São João de Ver, à equipa de São João de Ver e em especial ao Paulinho, muita força para este momento. Mário Teixeira? Olha, a minha nota final vai direitinha para o Miguel Pereira, um jogador, portanto, de que alorosa, de facto, ele chateia-se, ele rebenta com os painéis, dá pontapés na trave quando manda a bola ao poste, portanto vai daqui inteirinho para ele, portanto, e aliás até pela forma como ele, porque no aspecto tático a grande alteração foi exatamente a do Miguel Pereira em jogar, portanto, lá na frente de forma solta e eu acho que é onde, de facto, apesar de ser pequenino, salta bem, tem tempo de salto, ganha muitos lances de cabeça e tem um sentido de oportunidade, porque já o demonstrou no Felgueiras e eu acho que ele está no lugar certo. Portanto, Miguel Pereira, nota final. E para terminar, Rodrigo Nunes? É evidente que o feito do feminino do Feirense é muito importante, mas mais importante do que passar esta eliminatória era subir de divisão. É esse o objetivo de início da época do futebol feminino do Feirense. É um campeonato bem pior do que algumas análises já fizemos aqui, porque não faz sentido haver 13 séries e só subir 2. Portanto, o Feirense está na luta para ir à fase seguinte, da fase dos primeiros, vai de certeza absoluta, que vai ser o primeiro classificado. Aqui a questão, que até aqui é um problema, que é ficar na zona do Futebol Clube do Porto, ou ficar na zona norte ou ficar na zona sul. Se ficar na zona norte, vai ter como adversário o Porto, e o Porto será o primeiro classificado e o Feirense ficará de fora. Portanto, apesar de uma eventual excelente época, o Feirense pode morrer na praia. Se for para a sul, nem sabendo se na sul também pode haver o Futebol Clube do Porto,
mas à partida será mais fácil para o Feirense subir divisão se for para a Sul do que for para a Norte. O Feirense está na sétima divisão, na sétima série. Quer dizer que se são 16 que vão as 13 primeiras classificadas e depois vão mais os 3 melhores segundos. Se o Feirense, se for na Norte 2 segundos e na Sul 1 segundo, o Feirense vai para a Sul. Apesar dos custos elevadíssimos que o Feirense vai ter por causa de competir, vai jogar da Feira ao Algarve, e às ilhas, se houver. Portanto, independentemente do grande prejuízo que vai ter financeiro, é bem melhor jogar no Sul do que no Norte com o Futebol do Porto. Terminamos então o nosso Sintonia de Ataque. Muito obrigado pela vossa preferência. Eu regresso, se Deus quiser, na próxima segunda-feira para mais um Sintonia de Ataque. Boa tarde.